Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19. Já vimos até aqui como Mateus organiza todo o conteúdo a respeito da vida e da obra de Jesus e escolhemos uma estrutura, dividindo o Evangelho em algumas sessões, começando no capítulo 1 até o capítulo 4, quando fala do nascimento e até o início do ministério de Jesus. Vimos no capítulo 5 a 7 o Sermão da Montanha, onde fala da ética do reino de Deus, conduta, comportamento, como funciona nessa terra os cidadãos do reino dos céus. Vimos nos capítulos 8 e 9 uma relação de 9 milagres que Jesus fez. Vimos nos capítulos 10, 11 e 12 uma série de instruções aos discípulos, onde Jesus reparte com os discípulos a missão do reino e como cada um de nós, discípulos de Jesus, devemos assumir o nosso papel missionário no reino de Deus. Vimos no capítulo 13 uma relação de parábolas a respeito do reino dos céus e nos capítulos de 14 a 18, a última sessão que vimos ontem, quando Mateus registra os últimos momentos de Jesus na Galileia, e o tema principal dessa sessão de 14 a 18 é a igreja como a expressão visível do reino de Deus. O capítulo 16, o capítulo mais importante, a primeira vez que aparece a menção da palavra igreja, e como os assuntos vão se intensificando. Jesus passa a falar mais da sua morte e ressurreição. Mateus termina o registro desses momentos últimos na Galileia e começa no capítulo 19, então, a sua caminhada para Jerusalém. Perceba que os assuntos estão mudando, o clima está esquentando mais ainda, os embates com os discípulos, com os escribas e fariseus começam a acontecer com mais força, mas também os ensinos daqui para frente, a maioria deles está voltado para os últimos momentos de Jesus, a proximidade da cruz, mas também falando a respeito da implantação do reino implantado, e parábolas que falam a respeito da segunda vinda, ou seja, daqui para frente, o assunto é o reino implantado, como nós discípulos nos comportamos e vamos cooperar com Deus para a implantação desse reino e também o fechamento da história. Parábola das bodas do Cordeiro, por exemplo, tá mais para frente aqui. Então é assim que Mateus vem registrando e evoluindo o registro a respeito da vida e da obra de Jesus. Eu destaco o capítulo 19, o conteúdo do capítulo 19, aqui com um embate com fariseus a respeito do divórcio. Depois, mais uma vez, Jesus usa as crianças para usá-las como exemplo de humildade, no reino de Deus. E depois um jovem rico procura Jesus, pergunta para Jesus como é que ele pode fazer para ter a vida eterna, e Jesus aproveita a situação, ensina, ministra. O jovem se entristece por causa do que Jesus falou, e ele termina o capítulo 19 falando sobre o perigo das riquezas. O que eu destaco para você está no começo aqui, está nos versos de 13 a 15, quando Jesus está com as crianças e abençoa as crianças. Não é a primeira vez, no capítulo 18 ele fez isso também. Fez isso nos capítulos de 10 a 12, quando ele deu uma ênfase aos discípulos sobre a importância da humildade. E mais uma vez, com crianças no colo, Jesus ele chama a atenção de que precisamos ser como estes pequeninos para entrar no reino dos céus. Eu penso aqui que quem vai à presença de Jesus com um coração quebrantado e humilde, não dá para sair da presença de Jesus sem um toque e sem uma bênção. É isso que acontece aqui no verso 15, as crianças antes de irem embora. Jesus pega essas crianças, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Se guardarmos o nosso coração em humildade
em contrição e buscarmos a Jesus sempre. Não dá para sair da sua presença sem um toque, sem uma bênção. Deus te abençoe nessa leitura do capítulo 19 de Mateus. Você vai crescer bastante, mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Fica com Deus.